Desenvolvimento Regional. Localizada no centro do estado de São Paulo, Ibitinga tem uma população de 53 mil habitantes. Principal atividade econômica, comércio e produção de bordados e confecções. Cobertura 200 mil habitantes e 7 municípios. Compromisso com a informação, cultura, educação e o desenvolvimento do potencial dos artistas locais. TV Cidade, a TV da nossa gente. Muito boa noite, Ibitinga, boa noite, região. Hoje começa a 4ª edição do programa, onde você não apenas assiste, mas ajuda a ele ser construído. Prova disso é que o tema desta noite é um que você mesmo escolheu. Como o nosso programa tem um foco à juventude, não poderíamos deixar de falar hoje sobre o Exame Nacional do Ensino Médio 2011. Prova na qual você pode abrir as portas para a universidade e preparar a sua vida profissional. Para debatermos sobre esse assunto, trouxemos vários convidados. Começando por ela que é a professora tão querida pela juventude e leciona português. Sônia Marins está ao vivo aqui com a gente. Também da Escola Ângelo Martino, a estudante Pizeto, a nossa futura economista. E ele, que já foi até para os Estados Unidos, que estuda no Josefa, o nosso amigo Diego Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem. Microfone. Boa noite, tudo bem, Bruno? Boa noite, graças a Deus. Vamos falar sobre esse assunto tão importante para a juventude nesse ano? Sim, o Enem, Enem. já acontece no próximo domingo. No próximo sábado e domingo, né? Justamente, isso, em 2 fases. Sim, mas dias. O que é o Enem e quais são os benefícios? Porque muitas vezes o Enem coloca até com medo, mas o Enem traz muito benefício para a juventude, não é? Então, o que é e quais são os seus benefícios? Boa noite, população de Ibitinga e alunos que farão o Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse exame, além de ser um sinalizador para a educação básica de qualidade, ele levará o aluno para a universidade, para o ensino superior. O ensino superior, particularmente das universidades federais e para as escolas técnicas, né, superiores. O Enem, ele passa a ser assim, um exame que amedronta, justamente por ele ser grandioso, por ele conter, né, um número grande de respostas e exigir, pedir do aluno uma prova de reflexão. O aluno que está acostumado a decoreba, ele deixa de fazer uma prova bem feita. Então, o que amedronta o aluno é a reflexão, mas não tenham medo, vocês fizeram isso o tempo todo, a vida toda. Além disso, o Enem também, ele dá acesso ao ProUni, Universidade para Todos. O ProUni, ele subsidia o aluno pronto para a universidade das instituições particulares. Sim. E, por exemplo, o Enem surgiu desde 1998 e a sua intenção é valorizar a interdisciplinariedade. Quais são essas 4 áreas que o Enem procura trabalhar e como elas serão distribuídas nesses 2 dias de prova? O Enem trabalha 4 áreas de concentração. No primeiro dia, vai ter ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas, entre as áreas, História, geografia. Os componentes curriculares. Sim. História, geografia, filosofia, sociologia. E, no mesmo dia, ciências da natureza, física, química e biologia. São 45 questões de cada. Sim. No segundo dia, linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. E matemática. Que é a tão temida exatas. Justamente. Qual é a outra pergunta, por favor? E a pergunta é isso mesmo, como foi distribuído que você respondeu já? 2 partes num dia e as outras 2 no domingo, contando com a redação. Redação. A redação, ela é uma nova prova, porque ela tem uma nota separada. Diferenciada para essa habilidade. Sim, porque exige as mesmas competências e habilidades, mas entra aí
crescer em todo esse Brasil. É isso aí. Agora, voltando lá para o jovem de novo, que aqui é sempre assim uma troca de informações. O que era para ser feito ao longo da vida deste ano foi feito. Agora, como é que vocês estão lidando com essa semana? Porque estamos a 4 dias do Enem. Como é que vocês estão? Vocês estão relaxando? Como é que fica essa parte? Bom, eu particularmente tenho que estudar mais. Eu acho que sempre dias antes você se esforça mais, mas eu acho que a sua energia não pode ser concentrada apenas em uma coisa. Você tem que estudar, depois você tem que praticar algum esporte, comer bem. Você não pode ficar focado só naquilo, senão não dá certo, não flui. Então você tem que, quando você for estudar, estuda aquilo que você quer, não estuda alguma coisa forçada, mas sempre visando aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você sabe não adianta estudar porque você sabe. Então foca alguma coisa que não sabe, que geralmente é cálculo, tenta fazer alguma coisa extra, tenta mudar realmente esses conceitos. Ah, não sei, não vou fazer. Não sei, vou tentar fazer, porque geralmente é isso que vai contar o ponto. Sim. E a sua opinião, Diego? A minha opinião é, o estudo é importante, né? Mas o importante essa semana que eu acho é dar uma relaxada. Você já estudou o ano inteiro e você chegar na hora, fazer a prova nervoso, vai te atrapalhar. Então essa semana eu acho que é uma semana mais de relaxar, de pensar, de não ficar nervoso. Porque o nervosismo só vai acabar atrapalhando na hora da prova. Sim. E, por exemplo, estamos fazendo o Enem para um futuro profissional. E o que pesar quando colocar a sua decisão? É o mercado de trabalho? É o futuro status? É o salário? É a opinião dos pais ou a carreira do sonho? Vocês, como é que vocês fizeram para escolher e qual foi a profissão que vocês estão trabalhando para conseguir? Eu fiquei em dúvida em muitas áreas, desde Sim. quando eu entrei no ensino médio. Mas como eu gosto muito da área de exatas, eu tentei ver uma coisa mais da área de exatas. E voltada para exatas. Voltada para exatas, porque eu tenho facilidade com exatas, com matemática, física. E eu penso, vou prestar para engenharia mecânica, Sim. que é uma área que eu gosto. Envolve a área de exatas, a área de designer também, que é uma área que eu gosto de desenhar, de desenvolver, de criar mesmo. E como que você fechou? Eu quero isso para minha vida futura. O que Foi você levou em conta? pensando muito. Eu levei muito em conta o mercado de trabalho, que está muito disputado. Sim. E eu acho que a engenharia está muito no auge hoje em dia. Não só a engenharia mecânica, como todas as outras engenharias estão muito em alta no mercado de trabalho. Então eu optei por isso. O que está em alta e o que vai ser fácil para mim. Então eu optei pela área de exatas e engenharia mecânica. Qual universidade você quer cursar esse curso? Eu quero cursar na USP. Na USP. Na USP. Ou em uma federal, como o UFSCar ou o UFSC de Santa Catarina. Utilizando a nota do Enem. Utilizando a nota do Enem. Tá certo. Isa, você agora. O que você levou em conta e o que você escolheu para sua vida profissional? Eu levei em conta aquilo que eu gosto realmente. Eu estava em dúvida entre 3. Sim, assim, quais são? 3 assim que geralmente assim, uma que era engenharia mecânica, que eu gosto da área de exatas, medicina e economia. Então áreas completamente assim fora. Mas eu escolhi a economia não por ser um curso que as pessoas não escolhem, assim, que é meio difícil alguém perguntar: o que você vai ser? Economista. Mas é uma área que eu gosto, assim, não mexe só com dinheiro. Todo mundo vê o economista como assim, mexe só com dinheiro. Não, ele faz muitas coisas, é uma área muito completa e tem muito campo hoje em dia. Foi a minha opção, assim, porque medicina é uma coisa mais demorada e eu queria um retorno a curto prazo e não a longo prazo. E, por exemplo, a opinião dos pais sempre é uma coisa que pesa muito. Influenciou na opção de vocês ou eles respeitaram a sua decisão? Pelo menos em casa, a minha mãe e o meu pai, eles não falaram nada assim contra. Muito pelo contrário, que eu tenho um pai que já trabalhou em várias empresas. Ele, inclusive, ele é desse ramo já há muito tempo. Então, para ele foi até bom, porque ele tem até contatos e uma série de coisas. Já está no caminho da família. E a minha mãe, do meu lado, como apoiou. sempre. Sim. Você, Diego, como é que foi a sua relação entre a sua escolha e a opinião dos seus pais? A opinião dos meus pais, eles aceitam muito a minha opinião. Então, o que eu escolhi, eles falaram: o que for melhor para você vai ser melhor para a gente também. Então a gente vai te apoiar, vai te dar todo o apoio necessário. E é isso, eles sempre estavam me apoiando nos estudos, sempre me incentivam. Tá certo. Se você ainda tiver com dúvida na sua opção profissional, o que fazer, no que trabalhar, procure orientadores ou profissionais da área pretendida para você estudar. Não é esse um bom conselho, Soninha? Ótimo, excelente.
Ótimo, existenciais. Sim. E o que especificamente a banca avalia e como ela qualifica uma dissertação? O aluno não deve esquecer que ele está fazendo uma prova dissertativa argumentativa. Sim. Então, neste momento, ele tem que se preparar para fazer as suas argumentações sólidas. O aluno, ele tem que preparar propostas de intervenção. O que ele deve fazer se o assunto for violência? Por que violência? Por que eu estou falando sobre violência? Porque eles acabaram de fazer um vestibular e o assunto foi violência. Basta olhar também para o Brasil e nós vamos ficar assim um pouco entristecidos com o assunto violência. Então, por isso, essa palavra violência. Então, em cima dessa palavra, o aluno tem que preparar a sua proposta de intervenção. Uhum. O que é intervir? É como ele se posiciona para falar o que ele pensa a respeito da violência. Então, esse posicionamento dele tem que estar solidificado, né, embasado no que ele pensa e também no que ele estudou, nos filósofos, sociólogos, o que os jornais dizem, né, o que o programa Interação informa. Então, a informação dele, do aluno, ela tem que ser sólida e ele tem que apresentar essa ideia com clareza. Então, ele vai discutir o assunto, mas ele tem que focar no assunto, ele não pode fugir ao tema. Se ele fugir ao tema, a redação dele será anulada. Sim. Então, duas coisas. Ele tem que ter a clareza, saber a parte gramatical, mas o importante também é estar atualizado. Seja lá com programas, jornais, revistas, internet, que os jovens usam tanto. É isso que ele tem para fazer para sair bem na redação. Sim. E ele também não pode esquecer que o respeito aos direitos humanos é muito importante. Então, ele não deve ser preconceituoso. Preconceito de forma alguma com o time de futebol, não pode ser preconceituoso com raça, religião, preconceito linguístico. De forma alguma, ele pode praticar esse tipo de erro. Então, ele tem que ter, assim, o respeito. Respeitar os direitos humanos. Sim. Agora, uma das coisas mais importantes. Para o Enem, é certo e determinado. Quais são as regras para se fazer uma boa redação que é exigido no Enem? A quantidade de linhas, essas coisas. Quais são as regras? Bem, nós estamos preparando esses alunos há algum tempo, né? Conversamos muito na sala de aula. Regras, são muitas. Mas primeiro vamos lembrar o que o Enem pede. Então, ele pede competências e habilidades. A competência leitora do aluno e habilidade leitora. Ele tem que saber ler o tema proposto, que é importantíssimo. Dentro desse tema, o texto proposto, e do texto observar qual é o tema. Dentro desse tema, ele desenvolver o seu raciocínio. Então, esse raciocínio tem que ser desenvolvido em 13 linhas, mínimo de linhas, ou até 30 linhas. Ele tem que escrever, né, de forma personalizada. Ele pegue a sua linguagem, que o aluno pegue a sua linguagem do seu dia a dia e faça e escreva com capricho. Lembrando sempre, né, de se posicionar diante do tema pedido da redação. E, principalmente, quais são as dicas? Onde muitas vezes um jovem acaba caindo num erro que se for ver, até bobo. Quais são as dicas, Soninha? A repetição de palavras. Ele não deve repetir. Também não deve repetir a palavra do tema, do texto proposto. Se ele repetir palavras do texto proposto para a redação, ele perderá pontos. Não deve repetir termos, expressões inteiras do texto. Sim. Isso não deve acontecer. Ele deve pensar sempre, né? Primeiro, se posicionar, desenvolve o seu raciocínio em cima das intervenções e finaliza. Sim, que é esse processo que é a dica. Esse processo é a dica. Sim. Não pode rasurar a redação de forma alguma. Não pode fazer desenho algum na folha de redação, que isso elimina a redação. Falar impropérios, ou seja, falar palavrões, né?
palavrões indesejáveis, não usar gíria de forma alguma. Então ele acaba pegando a primeira faculdade que vier, né? Não uma faculdade de nome, como dizem, uma faculdade que está no ranking, né? Classificada como primeira, segunda. Infelizmente, nós vivemos ainda num país que o aluno ele não pode, vou usar uma expressão comum, que ele não pode se dar ao luxo de ir para uma faculdade como os nossos alunos aqui citaram, como o USP e o Unesp, que são as duas melhores do estado de São Paulo, procuradas por estudantes estrangeiros, procurada por estudantes do Brasil todinho. Então, infelizmente, alguns alunos não têm, né, essa busca e nem se definiu. Agora, o que é importante é aproveitar a prova do Enem, porque o Enem é o caminho para quem tem dúvidas, né, quem tem, melhor dizendo, para quem tem esses problemas de ordem financeira. Sim. O Enem é o caminho. O Enem abre portas para a universidade pública, que é a federal, para as faculdades de ciências tecnológicas, e também para o ProUni, que dá o acesso à universidade particular. Então o Enem só vem acrescentar. Então a gente tinha que meio que gostar do Enem, a juventude, né? Vamos fazer Enem, porque o Enem vai acrescentar o nosso futuro. É isso? O Enem, eu acredito que foi assim, eu vou usar o que vocês não devem usar na redação. Eu vou usar um clichê. Sim. O Enem foi a descoberta da pólvora. Não usem clichês na redação, pessoal. O clichê, deixe para as brincadeiras do dia a dia com os colegas. No momento da redação, usem palavras diferentes do clichê. Sim. Fujam do clichê, dos lugares comuns. Busquem a palavra do cotidiano seu, mas sem os clichês, como eu usei agora. Sim. Falando em clichê, a gente preparou um vídeo para vocês para mostrar realmente o que não fazer em uma redação. A gente volta já já com muito mais bate-papo, você participando e a professora com os nossos jovens aqui também. A gente volta já já com mais interação, não sai daí não. Seu estilo, sua vida, só o que você precisa. Nada mais, só você. Só o que te veste bem. Óxido é o básico que veste. Óxido, porque seu estilo pede. Esse clima que seduz seu corpo de maneira natural. Vem do jeito que você é. Óxido, 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 óxido é o básico que veste. Óxido, o básico da sofisticação. O que eu mais queria era arrumar um emprego, um lugar onde eu pudesse trabalhar e ganhar meu dinheiro honestamente. Eu nunca desisti desse meu sonho, mas para quem não tem uma formação, uma qualificação, fica ainda mais difícil. Percebi então que eu precisava me preparar. Então fui procurar a melhor do Brasil. Eu fui para Prepara Curso. Foi lá que eu encontrei o curso que tinha tudo a ver comigo. Na Prepara eu me preparei de verdade. Cresci, aprendi, fiquei mais confiante. Assim foi mais fácil arrumar um emprego de carteira assinada. Porque ninguém prepara você como a Prepara Cursos. Não é à toa que ela foi eleita por 3 anos a melhor do Brasil. Estou muito orgulhosa de você, filho. Transmitindo informação, cultura e desenvolvimento. TV Cidade de Ibitinga. Veículo de comunicação eletrônica integrando as principais cidades do circuito dos bordados e confecções. Abrangência 200.000 habitantes e 7 municípios. Programação eclética, educativa, dinâmica e atualizada, comprometida com o desenvolvimento dos valores artísticos e culturais de Ibitinga e região. TV Cidade, a TV da nossa terra. Estamos de volta e agora, 11 dicas do que não fazer de maneira alguma no vestibular. Mas antes, eu não poderia continuar o programa se não for para mandar um beijo e um abraço para o Johnny, para a Neia e para o Guto. Muito obrigado pela participação de toda a semana aqui com a gente. Também quero mandar um beijo para a Delfina Pacola. Meu anjo, muito obrigado pela participação, está sempre toda terça com a gente aqui. E para o Lucas Júnior, um garotinho tão pequeno que já está gostando aí do nosso programa. E para o pessoal da Vila Maria em peso, que eu sei que está gostando, um beijo para a Sônia, para os 4 filhos dela, para a Paula e para todo mundo. Tá certo? Agora vamos lá. 11 dicas do que não fazer no Enem. Pode começar aí, Toninho, enquanto a gente conversa aqui com a Soninha.
Isto. Quais são as 11 dicas que não se pode cometer de maneira alguma no redação? Observarem a importância dessa prova, desse momento na vida deles. Agora, é decisivo na vida de vocês, mas não há importância caso o Enem, você não seja classificado nesse Enem, porque em maio haverá outro Enem. Então não se desesperem, crianças, alunos, jovens, crianças, são crianças porque vocês são muito criativos. Então usem essa criatividade em cima do que vocês aprenderam. Façam uma ótima prova, boa sorte e pensamento em tudo aquilo que vocês aprenderam durante a vida de vocês até agora. Beijos, boa noite, boa sorte. Soninha, será que é por isso que tanto aluno gosta de você assim? Fala a linguagem deles, deixam calmo no momento assim que, querendo ou não, muitos estão tensos. Parabéns pelo seu trabalho. Não só de ensinar, mas esse companheirismo que você tem com os alunos. Que mesmo quem não são seus alunos, como eu nunca fui seu aluno, adoro e admiro o seu trabalho. Então, parabéns pelo seu amor ao ensinamento, viu? Obrigada, Bruno. Você também foi muito especial desde que a gente começou a lutar por um cursinho gratuito aqui em Bitinga. Você estava junto nesta luta. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por falar assim de mim. Eu me sinto mais envaidecida ainda. Muito obrigada por essa oportunidade. Particularmente a esses alunos, né? Posso agradecer esses gatinhos que estão aqui, porque o Diego, conversei, ele... Professora, vamos embora, né? E a Érica, a Isadora também, né? Quando o Bruno a convidou, veio rapidamente. Por quê? Porque eles confiam, eles são jovens. O jovem confia no que ele faz. Então, seja jovem sempre, confie no que você faz. Obrigada, Bruno. Obrigada por essa oportunidade. Gostei muito do que você disse. Isso, né, me deixa muito feliz. Você me fez feliz hoje, Bruno. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença. E antes da gente se despedir do Diego, da Isadora e do final do programa, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não, que tem mais um pouquinho da nossa programação e a gente volta já já. Meu estilo, sua vida, só o que você precisa. Nada mais, só você. Só o que te veste bem. Óxido é o básico que veste. Óxido, porque seu estilo pede. Esse clima que seduz seu corpo de maneira natural. Vem do jeito que você é. Óxido, 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 óxido é o básico que veste. Óxido, o básico da sofisticação. O que eu mais queria era arrumar um emprego, um lugar onde eu pudesse trabalhar e ganhar meu dinheiro honestamente. Eu nunca desisti desse meu sonho, mas para quem não tem uma formação, uma qualificação, fica ainda mais difícil. Percebi então que eu precisava me preparar. Então fui procurar a melhor do Brasil. Eu fui para Prepara Curso. Foi lá que eu encontrei o curso que tinha tudo a ver comigo. Na Prepara eu me preparei de verdade. Cresci, aprendi, fiquei mais confiante. Assim foi mais fácil arrumar um emprego de carteira assinada. Porque ninguém prepara você como a Prepara Cursos. Não é à toa que ela foi eleita por 3 anos a melhor do Brasil. Tô muito orgulhosa de você, filho. Transmitindo informação, cultura e desenvolvimento. TV Cidade de Ibitinga. Veículo de comunicação eletrônica integrando as principais cidades do circuito dos bordados e confecções. Abrangência 200.000 habitantes e 7 municípios. Programação eclética, educativa, dinâmica e atualizada, comprometida com o desenvolvimento dos valores artísticos e culturais de Ibitinga e região. TV Cidade, a TV da nossa terra. Estamos de volta e agora, infelizmente, para dar tchau para a Isadora, que foi uma simpatia em pessoa, dar tchau para o Diego, ele que já prometeu vir aqui nos próximos programas para poder estar falando sobre a sua viagem para os United States, olha que chique. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, boa sorte na prova, que Deus abençoe vocês. Amém. E o programa está de portas abertas para sempre que quiser voltar. Eu que agradeço por esse convitão que você me fez. Eu fiquei muito feliz, porque tinha muitas coisas até do Enem que eu não sabia, algumas dicas, né, que é sempre bom ressaltar. Queria mandar um beijão lá pro Anjo, da minha escola, que estudou lá há tanto tempo. Lá uma ótima escola, o pessoal lá sempre muito competente com a gente, com o ensino, tanto em aulas extras, como os nossos professores. Queria mandar um beijo bem grande para eles.
Tá certo. Diego, obrigado, viu? Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Queria agradecer a oportunidade e mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos lá do Josefa. E obrigado mesmo pela oportunidade. Tá certo, então. Bom,